aplicar o mindfulness. Mindfulness é atenção plena. Alguns traduzem e dizem consciência plena. Então, atenção plena, consciência plena. Nós, personal trainers, quando vamos montar uma programação do cliente, e a gente monta através das aulas, a gente geralmente, esperamos que a gente, para construir uma aula, tenha essas estratégias, que são técnicas também, e isso aprimora o nosso atendimento, que a parte inicial do treinamento, a parte principal e a finalização. Dentro desse processo, que são micro na nossa aula, acontecem outras ações. Como, por exemplo, a hora que você chega, você vai perguntar para o seu cliente como é que ele está, tudo bem, por uma questão de educação, mas também para puxar dele como foi. Quem nunca vivenciou uma situação? Você programa um treino inicial, parte principal, parte final, e aí você chega para o seu cliente e ele fala: olha, essa noite eu não dormi bem, não dormi nada, tive insônia, então eu não vou conseguir fazer o treino. Você faz um mindfulness, uma atenção plena àquilo, naquele momento. Então perceba, o mindfulness, aplicar o mindfulness em micro momentos das nossas aulas. E nesse bate-papo aqui, vou dar alguns exemplos que vai ajudar nessa técnica de melhorar essa estratégia com os seus clientes, ok? Então, deu lá, você esquece tudo que você estava pensando, foca nele e diga sobre aquilo. Ah, você não dormiu? Bom, mas existem estratégias de treino que iremos conseguir aplicar para você, para que essa falta de sono não seja prejudicial no seu treinamento. Então, é interessante quando a gente fala de mindfulness, que recentemente um estudo em Harvard mostrou que 47% do nosso tempo a gente não está pensando naquilo que a gente está vivendo. Por exemplo, estou aqui gravando o vídeo para vocês, estou focado, tenho minha colinha aqui, já vou dizer, sou sincero, a idoneidade, lembra da idoneidade? Estou aqui com a minha colinha, mas estou atento aqui. Não estou pensando que meus filhos estão em casa, a minha esposa está em aula agora, não estou pensando nisso. Mas esse estudo de Harvard mostrou que 47% do tempo, a maioria das pessoas, ou daquele estudo, estão pensando em coisas diferentes daquilo que estão vivendo. Olha que importante isso que eu estou dizendo para você. Na hora que o aluno chegou, é o primeiro momento, o primeiro micro momento que a gente tem, e apresentou algo para você e você foca naquilo, vai gerar, com certeza nessas técnicas de mindfulness, vai gerar no seu cliente a ação inversa dele olhar para você e falar: opa, ele está atento a mim. E aí você mostrando, fica tranquilo que iremos organizar o seu treino baseado nesse exemplo que eu dei de insônia. Para você fez aquele micro mindfulness e aí você tem que partir para o treino. Cara, você partiu para o treino com o seu cliente, que é o nosso instrumento, e isso a gente nunca vai deixar de fazer, e isso na realidade que vale uma informação aqui para todos nós. Para o nosso cliente, um treino bem feito, e ele não tem condições de avaliar se o treino é bom ou não, porque ele é cliente. Se a gente for debater numa mesa redonda entre personal trainers, a gente vai ajustar em relação a estudos de caso, a gente vai ajustar se o treino está adequado, se não está adequado, mas o seu cliente ele não precisa saber. Então ele parte da premissa que o seu treino é bom. Então esse instrumento a gente tem que sempre se aprimorar para aplicar. E aí quando a gente usa esses mindfulness, micro momentos, a gente aplica o treinamento prestando atenção naquilo, ele fazendo exercício. Então, me ajuda aí no mindfulness, dentro do nosso instrumento de treino, a gente vai seguir as 3 regrinhas dentro de aplicação de um exercício. Então, veja bem, eu tenho que demonstrar, dar comando verbal e corrigir se necessário. Quando você vai ensinar para o seu cliente e foca nessas 3 partes, você vai ensinar um exercício e foca nessas 3 partes, você está fazendo mindfulness naquele micro momento. Cara, vocês todos já devem ter vivido, se não viveram, vão viver. E aí, novamente, eu vou bater na tecla que é uma questão de a gente usar as experiências e colocar técnica em cima delas para aprimorar a parte principal, que é o atendimento ao nosso cliente. Por exemplo, você está aplicando o treino e sempre vai acontecer de ou nós ou o cliente puxar algum outro assunto. Vamos lá, me ajuda aqui. De um filme que ele viu.
E aí começa a puxar, porque vi tal filme, você viu tal filme? Você vendo ou não vendo, lembra sempre desse mindfulness. Dá atenção àquilo que ele está falando, interage com aquilo que ele está falando. E aí vem uma história muito interessante, que inclusive antigamente, eu era muito metódico em relação aos treinos com os meus clientes. Então, por exemplo, marcava lá um intervalo, fiz a programação dele toda, ao microciclo, a programação toda dele está lá estratégica dentro de um intervalo. Cara, o cara começou a falar comigo sobre o filme, já começava a me dar coisa. Eu tenho que seguir o intervalo, porque senão o treino do cara não vai ser efetivo, senão o treino do cara não vai ser efetivo. Eu, na minha vida, sempre fui muito metódico. É ao longo desses aprendizados para transformar em técnica de atendimento, e eu percebendo que era isso a chave do negócio, a chave do empreendimento, a chave de minha empresa, eu comecei a fazer ajustes. Então, a pessoa entrou num assunto, eu foco naquele assunto com ela. Foco naquele assunto com ela, claro, respeito um certo limite de tempo e tento trazer ela para o nosso instrumento de trabalho. Bom, vamos mais uma série? Vamos lá, mais uma série, a gente já continua esse assunto. Não corta o assunto com o cliente. Muito interessante isso. Então, quando a gente aplica o mindfulness para o nosso cliente, a gente está mostrando para ele, eu estou cuidando de você. E esse é a primeira informação que a gente tem que colocar, plantar a sementinha dentro do nosso cliente. Estou cuidando de você, dentre várias estratégias. Então, quando a gente aplica esse mindfulness, a gente vai mostrar para ele que está cuidando dele, certo? A partir daí, ele percebendo que a gente está cuidando dele, aí ele vai começar a prestar atenção na gente, se a gente realmente tem conhecimento. Porque quando a gente vai aplicar um treino, como disse anteriormente, ele não sabe se o treino é bom ou ruim. Mas quando a gente mostra cuidado, aí ele já está tranquilo, que está sendo